Salmo 78. Ensine aos filhos as obras do Senhor, Masquil de Asaf. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera vez. Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou no dia por uma nuvem e de noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha, de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus e fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância e fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe vento sul. Sobre eles também fez chover carne como poeira e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do arraial deles, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça, ainda lhes estavam a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles, e prostrou-se os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam
arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo e o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis no seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e ofenderam no ermo, voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que o remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, convertendo em sangue os seus rios, para que pudessem beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Entregou às largatas as novidades deles e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com chuva de pedra. Também entregou à saraiva o gado deles e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de cão, mas fez cair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até ao monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles e, dividindo suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, provocaram a Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro, pois provocaram a ira como seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou de sobremodo, abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, as suas donzelas não tiveram cântico nupcial, os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho o excitasse, e fez recuar a golpes os seus adversários e infligiu-lhes eterna indignomia. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele
os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Pai querido e eterno, é muito forte este salmo. Este salmo, Senhor, conta que o Senhor exige de nós que nós ensinemos a sua palavra, que nós passemos de geração em geração ensinando aos filhos e às pessoas, Pai, ao cuidado de obedecer a tua palavra, ao cuidado de seguir os teus estatutos, os teus mandamentos, a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quantas vezes, Pai, o povo toma caminhos diferentes daquilo que é o teu, toma outros caminhos. A tua palavra diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas são caminhos de morte. Mas Deus nos ajuda, Senhor, que o nosso coração seja inclinado para a tua palavra, que o nosso coração se incline para Jesus, para servi-lo, para aceitá-lo, para viver Jesus no nosso dia a dia, Pai. Opera, Pai, afina os nossos ouvidos, como música, Senhor, o teu nome, como servir a Ti, como amar a Ti, como adorar a Ti. Em nome de Jesus, meu Deus, assim como o Senhor escolheu a Davi, Pai, tem nos escolhido, porque a Tua palavra diz que não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós adoramos a Ti, nós queremos servir a Ti com integridade, com amor, com fidelidade, no nome de Jesus. O nosso coração é Teu, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te queremos, nós Te desejamos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Toca na vida de cada pessoa que está ouvindo este salmo, que está querendo mais de Ti, Pai. Toca, abençoa, abre portas, manifesta graça, libertação, vida, Pai, em nome de Jesus. E assim sejas. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Eu sei que o salmo é grande, mas glória a Deus. Ouça com fé no nome de Jesus e segue Jesus pelo caminho afora. Aleluias!